Rua do Imperador 218, no centro de Petrópolis. Convido a senhora, convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Política, variedades, assuntos de interesse da cidade. Programa Bernardo Filho, domingo, 19h30. Com reprises às segundas, quartas e sextas-feiras. Programa Bernardo Filho, aqui na TVC, canal 16. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais um programa Enfoque Espírita vai chegando à sua residência, ao seu automóvel, por vezes, levando a abençoada doutrina espírita. Por que abençoada? Porque é a única doutrina do nosso conhecimento em todo o mundo que diz claramente que ninguém precisa ser espírita para se salvar ou estar numa situação muito boa após a morte. Basta tão somente que nós tenhamos em mente a necessidade de sermos homens de bem, que amemos a Deus, ao próximo como a si mesmo, fazendo sempre a mais expressa e desinteressada caridade. Ponto. Isso surpreende muita gente, porque as religiões costumam conquistar adeptos. A doutrina espírita não quer isso, mas gostaria que todos nós fôssemos trabalhadores na seara do bem. Isso é muito importante. Estão em várias perguntas de O Livro dos Espíritos. Temos, por exemplo, da pergunta 982, na pergunta 642 e vai por aí fácil. Então, nós hoje vamos tratar de assuntos para saber que o nosso relacionamento com os nossos irmãos espirituais, como é que funciona isso. Tudo bem, Vecmira? Graças a Deus, tudo ótimo, senhor. Tudo bem, graças a Deus. A chuva está aí castigando algumas cidades brasileiras, né? São Paulo tem sido muito prejudicado, né? Muito afetado. E nós temos visto, então, uma possibilidade da prática da caridade, não só pelo que aconteceu com barreiras que desabaram em vários locais do país, mais de um, infelizmente, ao longo dos últimos 2, 3 anos, mas agora é um motivo da gente fazer a caridade mais expressivamente do que nunca. E lembrando que a caridade não é só material, existe a caridade moral, aquela de pregarmos o bem, vivermos o bem, orientarmos o nosso irmão que está em desespero. Enfim, vamos lá, Vecmira. Tudo bem contigo? A família é boa? A mamãe está tudo bem? Graças a Deus. Sinceramente, minha mãe melhor do que eu com 91 anos de idade. Graças a Deus, né? Mas os antigos sabiam viver uma vida mais pura, na verdade. Não tinha tanta correria, tanta luta. Então, vamos lá. Que dia o nosso programa vai ao ar, Vecmira? Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas ao vivo, reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser acessado o programa através do Facebook. Tudo junto, escreva lá em cima assim, TV Cidade de Petrópolis, tudo junto. E vai aparecer a grade toda deste canal, inclusive dos outros programas, inclusive o Enfoque Espírita, lógico. E também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Vamos fazer a leitura? Vamos. Isso. É uma página que eu já pedi e peço para você escolher a página, como sempre faço. Veja aí, pelo próprio título. Porque é o que estamos vivendo hoje em dia, veja bem. Exatamente. Aqui e no resto do mundo. A crise acontece de repente, aconteceu em São Paulo, lá, e aquela invasão inexplicável de uma escola, com tantos mortos. Aconteceu a mesma coisa no exterior, com pessoas mortas em vários lugares, na Europa. Então a gente fica preocupado. Na Ásia, ou seja, estamos vivendo momentos muito difíceis
Nós precisamos nos basear no estudo da doutrina de Jesus, nosso Senhor, e aí a sua aplicação prática através da caridade, do exemplo e principalmente de evitar que a gente também participe desses movimentos, não é? Perfeito. Porque o grande movimento que deve haver para a nossa própria melhoria espiritual, repare que nós usamos as palavras certinhas, melhoria espiritual, não é salvação definitiva, mas a nossa melhoria espiritual é exatamente nos dedicarmos. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente através do estudo e da prática da caridade que nós chegaremos lá. Então vamos ver o que acontece quando a crise acontece. Perfeito. Do livro Paciência, de Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. Pequeno, mas grande em conteúdo. Vamos lá. A crise é um momento infalível na existência de cada um. A pessoa, basta às vezes, se acredita realizada por haver concretizado aspirações que lhe pareciam demasiado altas. Entretanto, o teste espiritual de confiança aparece de improviso. É o parente que fraquejou em obrigações assumidas, comprometendo a tranquilidade de todo o grupo familiar, a moléstia com gravidade imprevista, o afastamento de afeições das mais queridas ou a desencarnação de um ente amado. Nessas ocorrências surge o momento de exame, em que as nossas aquisições da vida íntima se fazem avaliadas. Diante desses testemunhos, alguns companheiros se desmandam na revolta ou se acomodam com a rebeldia, fugindo habitualmente para aventuras infelizes, adquirindo débitos de resgate difícil. Temos um pequeno problema de luz aqui. Que ela retorne normalmente, tá? Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Parou de funcionar. Do nada? Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história.
As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o programa Enfoque Espírita. Tivemos um momento de interrupção, falta de energia elétrica, esperamos que não aconteça mais, mas vamos dar continuidade ao programa. Por favor, Vecmília, leia a crise. Perfeito. A crise acontece. É um momento infalível na existência de cada um. A pessoa, bastas vezes, se acredita realizada por haver concretizado aspirações que lhe pareciam demasiado altas. Entretanto, o teste espiritual de confiança aparece de improviso. É o parente que fraquejou em obrigações assumidas, comprometendo a tranquilidade de todo o grupo familiar, a moléstia com gravidade imprevista, o afastamento de afeições das mais queridas ou a desencarnação de um ente amado. Nessas ocorrências surge o momento de exame em que as nossas aquisições da vida íntima se fazem avaliadas. Diante desses testemunhos, alguns companheiros se desbandam na revolta ou se acomodam com a rebeldia, fugindo habitualmente para aventuras infelizes, adquirindo débitos de resgate difícil. Outros, porém, usam a coragem e a serenidade e aceitam as tribulações que os procuram nelas, reconhecendo valiosos fatores que os impelem à própria renovação. Quando te encontrares assim, numa hora grave e áspera, em que todas as vantagens que adquiriste no tempo te parecem arrastar para o sofrimento, não desesperes nem desanimes. Confia em Deus e segue para adiante. Se reconheces a força do amparo mútuo, auxilia aos companheiros em provação, tanto quanto puderes, a fim de que o apoio alheio não te esqueça no dia de tuas próprias dificuldades. Ainda que os amigos de outro tempo não te reconheçam em teus dias de inquietação, Deus te vê, provendo-te de recursos segundo as tuas necessidades. Na atualidade terrestre, o homem se previne contra a carência de valores alimentícios, estocando gêneros de primeira utilidade, defende as estradas, afastando o risco de acidentes, ou promove a vacinação, frustrando o surto de epidemias. Pensando nisso, entendamos o imperativo de exercitarmos fortaleza e compreensão, paciência e solidariedade, porque, de modo geral, em todas as existências do mundo, surge o dia em que a crise acontece. Usa a paciência e a tolerância. Vive a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Uma beleza de página, referindo-se, portanto, na verdade, às crises que nós temos vivido no dia a dia, infelizmente. Vecmília, vamos direto às perguntas e questões? Perfeito. Nós temos a obrigação hoje de andar um pouco mais rápido, dado que tivemos uma pequena interrupção de eletricidade, tá? Perfeito. Então nós estamos estudando o capítulo 9. O título é Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Primeira pergunta. Os espíritos se afeiçoam de preferência a determinadas pessoas? É um problema de simpatia, segundo diz a doutrina espírita. Nós diríamos um problema de afinidade espiritual. Então, os bons procuram os bons. Então, se você estivesse numa reunião com Chico Xavier, é claro que você sentiria aquela atmosfera de paz,
de silêncio. Aliás, você ainda sente quando vai na casa onde ele viveu, que agora é um museu lá em Uberaba. Agora, ao contrário, os espíritos inferiores simpatizam com as pessoas que fazem o mal, se aproximam dele, até os estimulam para que façam o mal. Exatamente. Então, cada um procura de acordo com aquilo que está. Jesus foi claro, embora aí não esteja tão claro, mas se analisarmos está. Jesus disse, né, que a gente não pode vincular a nossa mente a problemas de terceiros. E ele fala, vigiai e orai. Nós até insistimos nesse tema aqui. Exatamente. Então os maus se aproximam, espíritos maus. Os bons são sempre espíritos bons que estão ali do lado, tentando orientar. Vejamos onde você coloca a sua mente, e aí você vê o que você está atraindo. Perfeitamente. É sempre moral a afeição que os espíritos votam a determinadas pessoas? Não, a afeição nem sempre tem alguma coisa vinculada à moral. Não é assim. Na verdade, digamos, é a afinidade que tem. Então, a afeição pode vir de vidas passadas, às vezes acontece, mas manter o contato mediúnico, aí é muito difícil. Então, a afeição é mais em função do tipo de trabalho, do tipo de atividade onde a sua mente e as pessoas que convivem com você estão colocando. Por isso eu tenho enfatizado tanta necessidade de cuidarmos da nossa psicosfera espiritual, o ambiente da nossa casa. Vão a Fátima, como eu estive lá em Portugal, vai aqui num local, por exemplo, como Aparecida, e verifique o que é a psicosfera. Entra numa igreja pequenina, mas os seus frequentadores são muito dedicados à prática da caridade. Então vejamos, qual a psicosfera que você tem ali dentro? Sai dali, vai para um problema de trânsito apertado, a pessoa em cima da hora, gritarias e tudo. Que psicosfera, que companhia você tem ali? E olha que eu procuro citar locais comuns, mas sem citar locais específicos. Perfeito, perfeitíssimo. Então nós temos exatamente aquilo que nós merecemos com relação à espiritualidade, nos proporcionando esse conhecimento de acordo com o nosso padrão vibratório. Isto que tu semeias, isto também se fará. A semeadura aí não é somente a semeadura material, é também a psicológica, aquilo que a gente faz da nossa casa, o ambiente, a psicosfera, é exatamente isso. Perfeito, perfeito. Os espíritos se interessam pelo nosso progresso material? Normalmente não. Mas há espíritos que podem se interessar por isso, são espíritos inferiores. Normalmente eles se interessam pelo nosso progresso espiritual. E isso é questão, a luta contra o orgulho, contra a ambição, contra o egoísmo, contra a vaidade. Tá? O orgulho e a ambição, tá? O egoísmo, são coisas que a gente tem que procurar eliminar, porque são as coisas básicas, fundamentais. É justo que você tenha a sua casa, é uma boa casa, é justo que você tenha o seu carro, mas não vamos pensar só nas vantagens que você possa ter da vida. Vamos ver que ao nosso lado existem pessoas passando necessidades materiais, psicológicas e sentimentais, e não tem nem por vezes acesso a um livro para poder se instruir. Então a gente tem que ter muito cuidado com as companhias espirituais que nós atraímos para as nossas casas, para o nosso ambiente de trabalho. Começa com aquilo que falamos, mas principalmente com aquilo que pensamos. Né? O homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. A Joana de Anjos que diz isso no livro O Ser Consciente, na introdução. Prestemos atenção, o homem e diz ela, e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que nós pensamos, atraímos. Atraímos. E eles, do outro lado, também retribuem. Claro. Vem quem? Dependendo da afinidade que você tem com eles. Perfeito. E digo uma coisa, pessoal. Quanto mais nós pensarmos positivamente, mais espíritos estarão ao nosso lado. Ok? Vamos lá. Espíritos bons. E com os nossos males, nossas tristezas e nossas desgraças, eles se preocupam? Sim, se nós estivermos sendo vencidos por essas tentações, por esses obstáculos. Agora, se nós estivermos vencendo a eles, eles até ficam, eu diria,
felizes. Por quê? Isso faz parte da nossa evolução. A evolução é justamente que nós temos que enfrentar os lugares e as situações difíceis, não tem como se evitar. Porque aí está realmente a possibilidade da gente evoluir através de conhecimento. Então, ora, era assim, participar de uma reunião com Chico Xavier, enquanto ele psicografava e a gente pregava ou simplesmente participava, parecia que o ar ficava pesado, diferente, tranquilo, em paz, sabe? Que sentia até fora do ambiente do centro propriamente dito. Mas depende da psicosfera. Por isso que a gente diz o seguinte, não comece o seu dia sem orações, não termine o seu dia sem orações, porque quando você adormece, como nós vimos em encontros anteriores, o espírito sai, né? E aonde ele vai? Onde a nossa mente determinar. Tá? Aquilo que ele mais gosta, ele vai para lá. Então nós temos que cuidar da nossa mente sempre, se possível até dormindo também. Perfeitamente, perfeitíssimo. Que procedimentos nossos mais afetam os espíritos que nos querem bem? Os espíritos que nos querem bem, o que mais afeta a eles é quando nós participamos de situações que fazemos o mal ou deixamos o mal acontecer, ou simplesmente comentamos o mal, porque estamos criando então a psicosfera onde o mal vai se implantar. Isso preocupa muito a eles, porque sabe que a nossa tendência para cair nisso aí é muito forte. Então, vigiar e orar, que falamos tanto aqui, lembra Mateus 26, 41, 27, falamos e insistimos, então isso é importante nós darmos o cuidado com a nossa mente. Mas, Vecmília, embora tenhamos tido aquele problema, temos que fazer o primeiro intervalo e voltaremos em 1 minuto. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos lá, perguntas para ganharmos tempo de hoje. Ok. Os parentes e os amigos que desencarnaram antes de nós se preocupam com aqueles que ficaram em provas aqui na Terra? Ah, sim. Quando eles nos amam, e principalmente quando um membro da família faz alguma coisa que não pode fazer, os espíritos que realmente já procuram bem, procuram ajudar os familiares. E aqueles que são da família, mesmo da família espiritual, do qual um membro está envolvido, eles se preocupam muito. Eu me lembro das reuniões da dona Célia. Sim. Eu posso contar um caso interessantíssimo, eu devo contar, porque vejo o impacto disso. Célia do Carmo Ferreira da Silva, no Rio de Janeiro, médium extraordinária, frequentei a casa por mais de 10 anos. Com muito orgulho digo isso, que vários livros já citaram a respeito dela, era uma médium extraordinária. E ela então chamou um espírito, apareceu lá, se manifestou, deu o telefone, tocaram para que a senhora viesse. Só que estava presente
esposa de alguém que havia falecido. E aí não houve comunicação, mandaram chamar a outra pessoa, ou seja, a mãe do falecido. Estava presente a esposa, veio a mãe. E aí o que aconteceu? O espírito, através da dona Célia, disse o seguinte: pelo amor de Deus, olha, o que aconteceu é que efetivamente a senhora está preocupada, não quer vir porque é religiosa, de outra religião, mas venha, não tem problema. Ela disse que não ia, mas depois foi, eu tenho que ser breve. E aí no que aconteceu foi interessante que quando ela chegou, o espírito, para poder pacificar a duas, deu detalhes de intimidade, que de público eu não posso repetir, entre as duas, mas foi espantoso, porque a mulher não sabia, a mãe sabia, mas ele havia falecido no intervalo após uma compra. E aquilo foi dito assim, espontaneamente. Então a gente vê que os espíritos estão atentos aos nossos atos, até das compras que fizemos poucos dias antes de desencarnar. Que utilidade nós estamos dando aquilo? Eu vi, como se diz, participei disso na dona Célia. Perfeito. Tenho essa parte, parece-me que tenho essa parte gravada. Com certeza. Então vamos continuar. Mas eles ficam gratos pela saudade que deixaram entre nós? Ah, sim, muito, claro, isso é afinidade. Então, quando nós oramos para que eles estejam bem assistidos, procurem um local para fazer o bem, continuar a orar, porque o trabalho no mundo espiritual é diferente do trabalho daqui, né? Então lá os desencarnados, assim que podem, vão trabalhar. Ah, meu Deus, fica 50, 60, 80 anos antes de reencarnar ocioso, não tem condição. Não tem. Então os espíritos trabalham como? Fazendo o bem. São espíritos que ajudam as pessoas que desencarnam e que não sabem que a vida continua, estão em pânico, algumas continuam achando-se vivos. Então, esse trabalho, que é citado muito nas obras de André Luiz, tem essa finalidade. Perfeito. Pessoal, vocês sabem o que é que faz um espírito desencarnado ficar feliz? Eu lhes digo. Fazer a caridade. O nosso pensamento, seu Gama. Nosso pensamento. Lembra? Através da caridade. Você diz assim, puxa, por exemplo, meu pai já se foi. Ele fala assim, você lembra quando ele dava aquelas gargalhadas, quando ele ia pegar lá no pé de goiaba e a goiaba caía na cabeça dele, ele ficava... São coisas... Lembranças boas. E o que acontece com o espírito desencarnado? Ele fala assim, ele sente o que nós estamos emitindo para ele. E ele diz assim, eles estão falando de mim. Mas não é falando coisa ruim, e sim lembrando das coisas boas do passado. Isso nesse caso específico que você citou. Exatamente. Perfeito, gente? Vamos lá. Entre os espíritos desencarnados, existem espíritos que se ligam a um encarnado para protegê-lo em todos os sentidos? Sim, evidentemente. Então, é o nosso guia espiritual, podemos dizer assim. São espíritos para isso aceitaram esta missão. Eles podem nos orientar no sentido de que, olha a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, influi os espíritos no nosso pensamento e ato muito mais do que supõe, não raros são eles que vos orientam e dirigem. Através da prece, da palavra, da oração, quando a gente sai do corpo, também orienta. Agora, não pode interferir no nosso livre-arbítrio, senão ele estaria atrapalhando o nosso progresso. Então, ele vem, ele orienta para bem ou para o mal, e a gente faz o que quiser. Perfeito. Normalmente, se é o espírito protetor, ele sempre vai orientar para o bem. Agora, a gente vai ter, enfim, que assumir a nossa responsabilidade diante do que fizemos. Perfeito. O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Bom, aí já são espíritos superiores em determinadas missões, tá? Isso acontece. Então, por exemplo, nós temos no Brasil um espírito que é responsável pelo nosso país. Não vamos entrar no detalhe, vamos seguir em frente. Só rapidinho, hoje temos que andar depressa mesmo. Vamos lá. Isso. Todos nós temos um espírito protetor? Eu vou dividir essa pergunta em duas, seu Gama. Todos nós temos um espírito protetor? Todos nós temos um espírito que é destinado a nos proteger, tá? Então, é o nosso, vamos chamar assim, porque aí fica mais fácil, o nosso guia. Isso. No sentido de que esse guia não impõe, mas ele sugere o que nós devemos fazer. E nos previne contra o mal também, para que a gente não faça, orienta, tá?
Às vezes nós não cumprimos, mas é dessa forma. Então, é o nosso anjo da guarda. É sempre um espírito que nunca faz orientações para o mal. Para isso, ele é interditado. Agora, evidentemente, a missão dele consiste em que a gente se volte para o bem. Nem sempre ele tem sucesso, mas ele tem todo um trabalho, às vezes, por uma vida inteira. Perfeito. Então, nesse caso aí, seria a missão desse espírito protetor, é o que o senhor está nos contando agora. Exatamente. Por exemplo, então, se ele vem com a missão de ser um excelente médium, mas lá no meio do caminho ele começa a cobrar, o espírito protetor dele se afasta. Aí um outro ocupa o lugar, diz que é aquele e tal, e ele começa a receber mensagens ruins, a fazer bobagens. Perfeito. Ou ensinar bobagem, enfim, levar a uma situação de constrangimento para o encarnado, mas aí ele não é o espírito protetor, ele é o obsessor. O obsessor. Tá? Porque me diga o que tu pensas e eu direi quem anda contigo, é princípio da doutrina espírita. Você pensa, você atrai. E você deixa ele ficar com você, bom ou mal, dependendo do que a tua mente assim determinar. Determinar, perfeitamente. A partir de que idade o espírito protetor protege o seu pupilo? Em casos mais raros, tá? Até antes do nascimento. Em casos comuns, é antes do nascimento mesmo. Essa é a rotina. Agora, pode continuar durante toda a vida e às vezes até depois da vida, viu, Camilo? Depois da vida nos ajudam também, claro. Até que a gente possa despertar no mundo espiritual. Lembramos São Paulo, por exemplo, a desencarnação de São Paulo, contada na Bíblia, né? Então, se vê que São Paulo, primeiro, no livro Espírita, que fala muito isso, né? Paulo e Estevão, então mostra que na desencarnação de São Paulo, ele procurava uma coisa e outra, até que no final ele se situou. E ele estava perfeitamente preparado. Mas o choque é muito grande, né? De deixar o corpo físico assim. Perfeito. Imediatamente ele foi atendido, aí se vê depois a coisa como... Mas para ele encontrar Jesus, já teve que passar um tempo primeiro. Exatamente. Maravilha. A missão do espírito protetor é obrigatória? É. E ele não pode ensinar o mal. Para isso, ele é proibido. Agora, ele realmente tem isso como missão. Se ele aceitou, ele não pode falhar, sob pena de ter responsabilidades muito sérias. Imediatamente ele é afastado. Então, ele só pode ensinar o bem. A missão dele é constituir na mente do encarnado uma situação como a do pai para o filho. Tá? Ele é um missionário nessas condições. Perfeito, perfeitíssimo. Bom, Vecmir, temos que fazer um segundo intervalo ainda? Dá tempo para isso? Dá. Bom, André, ainda dá tempo? Dá, ok. Vamos seguir então, Vecmir. Então vamos lá. A missão vai da aceitação até o final da vida do protegido? Olha, isso é o normal, ele é programado para isso. Mas se durante a vida, por razões diversas, ele é separado para ir para outro lugar, outro o surpreende. Por exemplo, é uma coisa curiosíssima. Emmanuel sempre foi o guia protetor de Chico Xavier. Mas há livros que narram que Emmanuel teve que se afastar durante um pequeno tempo para atender alguém que durante a guerra estava gravemente ferido e foi missão dele. Diga, Vecmir. Especificamente foi Emmanuel, não é isso? Emmanuel, eu falei. Isso, o senhor disse Chico. Não, quando o Chico, Emmanuel era o guia do Chico. O guia do Chico, tá? Isso. Então, Emmanuel se afastou e avisou o Chico que ia se afastar durante algum tempo por causa de um problema que ele tinha que intervir. Exatamente. Não sabemos quem é. Não deu maiores detalhes. Isso está nas anotações e revelações feitas pelo Chico Xavier. Tá? Naquele momento ele foi substituído por alguém, quanto durou esse tempo não sei, mas ele se afastou de propósito porque havia necessidade extrema dele para resolver uma situação mais séria. O tempo que ficou fora não sei dizer. Especificamente, eu não me lembro o nome do livro, mas foi na Segunda Guerra Mundial e ele foi atender na Grécia. Isso eu tenho. Isso eu tenho de cabeça. Eu também tenho, mas eu não dei importância ao título do livro, que é um evento
acreditar e a gente não Só tem nem para como nos provar. dizer, exatamente. Mas dá uma ideia de como Emmanuel, que era o guia de Chico Xavier, e, portanto, uma missão muito importante, gloriosa mesmo, mas se afastou por alguns dias para equacionar esse problema, deixou o Chico avisado e depois, então, ele retornou. Que problema seria esse, hein? Dá até para a gente meditar, para tentar imaginar que problema seria esse. A ponto de afastar Emmanuel do Chico durante um determinado tempo. Pequeno, embora, mas de qualquer forma muito importante. Muito né? importante. E quem substituiu Emmanuel também? Bem, a gente não sabe, mas exatamente, tem que ser a gente acredita que seja o próprio André Luiz, através da psicografia, fazendo com que ele trabalhasse. Ou também um outro espírito direcionando o próprio André Luiz para ficar junto de Chico. Vou contar um caso, essas coisas são importantes. Quando o Chico estava psicografando o livro Missionários da Luz, capítulo 11, houve um momento em que a espiritualidade mandou parar. Emmanuel chegou para o Chico e disse assim: para tudo, não podemos continuar. Ele concordou, não tinha outra coisa a fazer, mas passou o primeiro, segundo, terceiro, vamos ter direto até o 10º dia. No 10º dia, o Chico disse, antes teve um contato, por quê? Ordens superiores. Aí quando chegou os tais 10 dias, Chico então recebe a presença de Emmanuel, olha, pega todo aquele capítulo 11 que está ali, rasga, joga fora, que aquilo não pode ser revelado agora. Disse o Chico humildemente para ele: eu já psicografei, já datilografei, está tudo pronto. Aquilo não pode ser revelado agora. Houve uma reunião, estou cumprindo ordens, então, por favor, rasga e vamos escrever de novo. Isso aí só vai ser revelado mais tarde, por enquanto o povo não tem condições de saber. Veja só. Então, o Chico se submeteu, rasgou e queimou, e depois, então, recebeu o outro, que aparentemente, então, aquilo foi revelado, dizem no livro Libertação, do mesmo autor. Exato. Não tenho certeza se era esse o fato, porque não há revelação do Chico a respeito. Perfeito. Eu fico, de novo, feliz em saber que há essa tramitação no outro lado dos desencarnados para saber exatamente o que nós precisamos, o que nós necessitamos saber no momento como base da doutrina para que possamos entender o que vem mais à frente. E mais, de repente são ensinamentos tão preciosos e a gente não está pronto ainda. Exatamente. Vamos citar um exemplo? Também de André Luiz, livro Evolução em 2 Mundos. Eu já citei aqui, capítulo 2, quando diz assim: nós sabemos que Jesus falava que tínhamos, então, um corpo espiritual. Deu ideia disso, com outro nome, veste nupcial, mas não importa, está lá no Evangelho. E ninguém sem aquela veste nupcial não poderia entrar no céu. Claro. Jesus só citou assim. Mas, fala-se corpo espiritual, é São Paulo que diz, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 43, 44. Porém, falando do corpo espiritual, diz assim André Luiz: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual ou perispírito, é necessário dizer que ele não é reflexo do corpo físico, que o corpo físico o reflete. Tanto quanto ele, corpo espiritual, reflete o corpo mental que lhe preside a formação. O que tem que nós estamos falando aí? É que tem uma nota logo dizendo: o corpo mental, assinalado por vários estudiosos aí na Terra, dele não podemos falar no momento por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. E está até agora sem maiores informações. Sinceramente, diz apenas isso, né? Portanto, o corpo mental, mas se for para a literatura não aceita pela Federação Espírita Brasileira, há livros a respeito. Mas vindo do Chico, de Divaldo, não tem nada a respeito. Perfeito, perfeitíssimo. Então, o espírito protetor fica colado ao encarnado? Essa é uma pergunta tão interessante que a gente tem que aprofundar um pouquinho nela, porque imaginou, seria uma prisão. Sim. Então eu preferia fazer o seguinte, dividir em 2 partes, né? Então, no caso de um espírito que está agindo bem ou que encarnado e o outro que não está. E faríamos isso no próximo bloco. Perfeito. Porque temos que fazer um intervalo, ganhando tempo, voltaremos em 1 minuto. Até já.
As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o programa Enfoque Espírita e passamos para o Vec Miller para que ele repita a pergunta e eu volto a fazer considerações. Perfeito. O espírito protetor fica colado ao encarnado? Não, vamos ao que nós aprendemos e já orientamos aqui, já lemos a respeito. Os espíritos se comunicam através do pensamento. Tá? O pensamento é superior do que a velocidade da luz. Então, se ele se comunica através do pensamento, ele pode ficar perto quando o médium ainda é mais deficiente, porque aí ele é mente a mente, está mais próximo, ele não sabe lidar com isso. Mas fora disso, é através do pensamento. Então, ele pode ter para grandes distâncias sem quaisquer problema. Assim é, pois, que a doutrina espírita nos ensina o seguinte, ele não fica colado. Não, no último dia que nós tivemos aqui o programa, também falei de um pequeno erro, porque a palavra induz ao erro. Fulano está incorporado. Exato. Então dá a sensação de que o espírito entra dentro do outro. Não entra. Nunca entrou. Então, na verdade, domina de mente a mente. Tanto isso é na obsessão, quanto também acontece na hora de manifestação da mediunidade propriamente dita. Então, o espírito não entra, mas ele transmite. Daí a responsabilidade do médium de manter a casa mental dele livre. Livre de maus pensamentos, livre de problema. E para que ele, então, receba assistência sempre de bons espíritos. Manter esse equilíbrio é extremamente difícil, mas é necessário que a gente faça, tá? Então, o controle da mente sempre, porque o espírito não entra dentro da gente, não precisa estar perto, ele pode estar longe, mas ele ajuda sempre que possível. E ajuda mesmo, né, seu Gama? Ajuda mesmo. Muito, porque às vezes nós estamos com determinados problemas e a gente, naquele momento, não vislumbra uma saída para aquilo, a primeira coisa que eles devem nos intuir, eu acredito, calma. Eleva o teu pensamento, pedimos a sua ajuda para que eu possa vislumbrar qual a saída que eu devo tomar para aquele problema ali. E, gente, com certeza a espiritualidade vem nos ajudar. Posso dar um exemplo? Eu não tenho vergonha de contar isso, não. Na verdade, eu fui procurado por um amigo, eu vou simplificar, já tivemos um pedaço do programa comprometido hoje, mas, enfim, que gostaria de ter uma consulta com o espírito. Diante da impossibilidade de fazer isso no centro kardecista, eu levei no centro de Umbanda, e lá então veio uma manifestação do espírito. Para mim, eu estou abreviando muito, né? Eu apresentei o nosso irmão a médium e também a entidade, mas assim que a entidade se manifestou, eu digo, agora eu vou me afastar. Aí ela disse, não, você pode ficar, o amigo também pode ficar. Eu digo, não, eu não quero tomar conhecimento dessas coisas, não. O problema de vocês, eu vou me afastar. Estou à disposição, mas vou me afastar. Cumpri minha missão. Aí a entidade disse assim, peraí, tem um recado para o senhor do Dr. Bezerra de Menezes. Eu olhei compassivamente para a entidade, será que eu mereço a visita do Bezerra de Menezes? Simplesmente ela assim, manda dizer para o senhor, eu falei, eu vou falar direto, né? Eu vou falar como foi. É que o senhor é a caneta que não pode faltar tinta. Aí depois ela mesmo esclareceu, na outra reunião,
dizendo, o que é essa caneta que não pode faltar tinta? A resposta foi essa, Vic Miller. O senhor está com câncer de próstata e tem que ser operado com urgência. Foi aí que eu fui procurar o médico, aí que eu fui fazer o exame. Eu estava com câncer de próstata, fui operado, isso tem 15 anos, tudo bem, não tive mais nada. Olha como intervém. Então, isso não é papo. Eu estou falando, posso dar o testemunho como quiserem. Exatamente. Então, influi sim para as coisas materiais, tá? E para as coisas espirituais. Tá? Por isso é muito importante a gente cuidar disso aqui, do pensamento, gente. Não deixe o pessimismo assumir, porque até a sua saúde vai embora. Com certeza que sim. Então vamos prosseguir. Pelo que entendemos, os espíritos protetores podem estar a milhares de quilômetros e influenciar o seu protegido pelo pensamento. É assim? É assim. Pode estar. Influi-se pelo pensamento. Mas, atenção, o livre-arbítrio do médium ou do encarnado é sempre respeitado. Ele, espírito protetor, ele nunca vai influenciar para fazer o mal. O obsessor pode até influenciar para fazer o mal, mas também o livre-arbítrio vai continuar prevalecendo. No caso, a pessoa que recebeu a influência tem o livre-arbítrio para fazer aquela coisa certa ou não fazer. Ou fazer a coisa errada, se for um espírito mau, tá? Mas a responsabilidade é dele. O outro pode ter o comprometimento por ter tentado, mas ele é que errou. Perfeito. Tá? Então, pessoal, nós vemos aí nessa pergunta um exemplo clássico. Santo Antônio estava rezando uma missa na Itália, ficou sabendo que o pai estava sendo acusado em um tribunal em Portugal. O que ele fez? Ele se desdobrou e foi até lá e o libertou. Olha aí exatamente essa influenciação desse espírito, mesmo encarnado, para com o pai em outro local. Se o espírito encarnado consegue fazer isto, muito mais o desencarnado para com o encarnado, não é isso, seu Sem Gama? dúvida nenhuma, claro que consegue. Evidentemente, por mais que a gente insista nisso, a faculdade mediúnica, quando a pessoa tem, é preciso ir para a Bíblia, sim, não é errado, não é preciso ir para a Bíblia, procurar São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, para ver que tipo de, São Paulo chama de dom espiritual, que tipo de dom espiritual que você tem. Aí São Paulo fala que, pega para mim, São Paulo, aí, já que a gente não está prevendo, mas São Paulo, Coríntios 12. Primeira epístola, sim? Então deixa que eu leia aqui rapidinho, só para estar bem claro. Olha só, sim. Olha só, acerca da diversidade dos dons espirituais. São Paulo diz, não quero que sejais ignorantes. Então, vou pular aqui. Ele diz assim, agora no versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, ou seja, as atuações, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Essa frase é muito importante. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Vamos dizer, por exemplo, a Emmanuel ensinando, André Luiz. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Tem médio de cura, sim. A outra a operação de maravilhas. A outra a profecia, que é pregar o que vai acontecer, Aí, a outro, o dom de ver os espíritos. Chega que o nosso tempo não dá. Mas, às vezes, eu estou lendo a Bíblia. É assim mesmo. Então, a Bíblia tem muito, e continua por aí afora. Tá? Isso é a manifestação. Olha, Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Eu tenho de cor. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha exatamente. Só. É exatamente dentro do nosso estudo. Mas não tem a menor dúvida. Interessante, né? Muito. E aqui eu captei. Exato. Então, vamos a prosseguir. O espírito protetor nunca faz o mal ou ensina o mal? É assim mesmo? Nunca faz nem ensina o mal, por isso ele é protetor.
Quem faz isso, se nós dermos compatibilidade, é o obsessor, que pode ser um membro da família, alguém que nos traiu e nós não perdoamos. Por isso, meus irmãos, é tão importante você aprender a perdoar. Sabe por quê? Porque você é inteligente. A pessoa que perdoa afasta aquela pessoa que ele nos fez mal, ele nos traiu, então essa pessoa, se eu não perdoar, ele vai ser meu filho na próxima vida. Ou eu vou ser filho dele. Ou eu vou ser filho, ou vou ter casado com a pessoa que me traiu, ou que me levou à traição, seja lá o que for, qualquer circunstância. Então, se eu perdoo, eu corto o vínculo. Não quer dizer que ele não vai resgatar, mas não comigo. Perfeito. Você vê isso no livro Missionários da Luz, capítulo 12 e 13, quando o Segismundo diz assim, apavorado, eu vou reencarnar com ele, mas ele me matou. Eu vou ter que voltar agora como filho dele e vai me matar. Diz, não, você vai nascer igualzinho a ele vai ficar maravilhado, ele não sabe nada de doutrina espírita, então não tem problema, pode ir, ele vai ser feliz. Mas ele matou para ficar com a mulher, se ela agora vai ser sua mãe, que coisa boa, vai ser sua mãe, e ele quando morrer vai deixar o dinheiro todo para você, o dinheiro que ele roubou. A justiça divina é perfeita, é assim que funciona. Linda ali. Exatamente. A situação do espírito Segismundo, seu desencarne, e a Raquel, a amada dele. Leiam, gente, o espiritismo é lindo. Então, lembrando uma passagem de Jesus, Jesus diz assim, antes de vir até a mim, vá ao teu inimigo e acerte as contas com ele. Enquanto estiver em caminho. Exatamente. Por que nós devemos ir lá? É exatamente o que o seu Gama acabou de falar. Nós devemos perdoar. Se ele não nos perdoa, é como é que o seu Gama disse. O problema é dele. Ele vai ter que resgatar aquilo de qualquer maneira. Mas nós estamos fora dessa pendenga. E aí... Atenção, Zé Miller. Perdoar com esquecimento de todo mal. Para se nos desvincular. Deixa ele. Entendeu? Exatamente. Então, vejam, é legítima defesa. Façam isso. Perdoem. Você vai dormir melhor, vai estar em paz e não vai ter aqueles que perturbou tanto a sua vida como seu filho, seu marido, sua esposa e assim por diante na vida futura. Esse ou essa você está livre. Perfeitíssimo. É Mateus capítulo 5 e 6, tá? Aliás, exatamente, é a base da doutrina espírita, não é isso? Isso? Especificamente no capítulo 6º, me parece que é o 43, é onde versículo. Tem as bem-aventuranças e tal. Exatamente, não é isso? Muito bem. Os espíritos maus podem se unir para neutralizar a ação dos bons espíritos? Pode se unir, mas o bom espírito, ele é evoluído, ele tem mais poderes do que o outro. Agora, aí tem uma coisa muito importante, sabe? O protegido, que é o espírito que está encarnado, pode ajudar o mentor. Por que ele pode ajudar? Em que condições? Mantendo a mente. A mente. Tá? A força da mente é algo inacreditável. Eu tenho algumas anotações que eu faço porque estudo a mente sempre que possível. Isso aconteceu porque conhecemos um cidadão, não sei se eu tenho hoje aqui, mas eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa. Está em casa, não tem aqui. Mas, de qualquer forma, eu sei. Então, a mente é tão importante que, se nós soubéssemos disso, nós daríamos mais importância à mente do que à saúde do corpo físico. Sabe? Porque até para recebermos uma ajuda do mundo espiritual vai depender da nossa mente, do nosso trabalho, daquele instante raro em que um espírito pode dar essa comunicação com segurança, entendeu? Perfeito. Então, é isso que é importante. A nossa fé é importante, mas vejam só o momento e a mente de Jesus. Eu cito sempre esse fato. Jesus vai andando, cercado pelos discípulos, e então, de repente, ele disse, espera aí, alguém me tocou. Aí Pedro diz para ele, claro, o senhor está cercado por um monte de pessoas, alguém te tocou. E ele diz, não, alguém me tocou, mas de mim saiu virtude. Então, eu estou controlando isso. Aí uma senhora que estava ali, era
era uma mulher que saía sangue permanentemente, né? Ela não conseguia tratar aquilo, mas ela disse para ele: Senhor, fui eu. Eu sabia que se apenas tocasse as suas vestes, não precisava falar nada, eu ficaria curado. E Jesus disse para ela: a tua fé te curou, mas também o pensamento positivo dela. Ah, sim, exatamente. Olha, tocar as vestes de Jesus, estando ele caminhando e conversando com os outros, olha o tamanho da fé, a convicção, a certeza dessa mulher de que Jesus tinha esse poder. Isto é fé. Fé consciente, determinada. Eu vou porque eu posso ficar curado. E muitas vezes, às vezes um médium não está nem muito bem preparado, mas aquela pessoa precisa tanto que o Espírito se esforça para poder trazer aquela mensagem, alguma coisa assim, aquela orientação para a pessoa também receber em troca do que ele tem feito, e até para que ele continue a pregar e fazer o bem. Perfeito. Entendeu? No livro As Leis Morais, parece que o livro é pequeno, esse aí. Ele então diz lá que a mente possui poderes tão extraordinários que ela é capaz de criar aquilo que não existe e até nos levar à destruição. Porque ela diz que tem mais poderes do que todos os vírus e bactérias conhecidos. Exato. Deixa ver que nele. Exato. É o do Calegari, não, né? Não, é um pequeno de Emmanuel, pequenino, já trouxemos aqui. Eu vou trazer no próximo programa, se Deus permitir. Esse livro, eu vou ler os pequenos textos sobre a mente e a gente aborda nesse estudo também a mente, porque, veja bem, se fizermos isso no próximo programa, nós vamos ter o seguinte, uma ideia melhor do que a mente. Por que as pessoas ficam doentes? Olha, às vezes até morrem, problema de não cuidar da mente. E outras pessoas cuidam da mente tranquilamente, vão até uma idade longa. Quando desencarnam, tem um problema danado. Mas enquanto estão aqui, tão longe, está tudo bem, porque é a mente. Perfeito. A mente pode nos trazer doença, mas também pode nos trazer saúde. É fundamental isso, né? Lembrando nesta passagem de Jesus com a senhora hemorroíça, pelo que eu sei, e é muito pouco, foi a única vez que ele não disse uma frase: vai e não peques mais. Ele não disse isso para essa senhora. Para os outros que ele ajudou, ele sempre dizia: vá e não peques mais. Para ela, ele não disse isso. Pelo menos não está registrado, né? Exatamente. Miller, hoje o programa teve uma alteração, por dia, não vamos voltar ao fato, mas agora nós temos que concluir. Deixa essa pergunta para a próxima vez. Perfeito, tá? Perfeito. E então vamos seguir o programa agora, por favor, para concluir. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que temos que manter pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Falamos muito da mente, prometo trazer alguma coisa para lembrar, porque nós estamos falando de influência dos espíritos, claro que a mente está muito ligada a isso, né? O Chico tratava isso tão importante, eu vi essa frase tantas vezes até dentro de uma penitenciária, e essa frase para mim passou a ter muita importância. Por isso, sempre que encerro o programa, convidando o nosso amigo que me ouve, não sei onde está, mas convidando a ele para que ele comece agora. Nunca é tardia. É melhor começar agora do que deixar para depois do desencarne. Dizia o Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê.